Você já se perguntou por que a gente só come carne de animais que são 100% vegetarianos? Como levar toneladas de lixo até o topo de um vulcão ativo? Será que correr na chuva molha menos ou mais? Aqui no Top 10, a sua dose de curiosidades é bem servida. Número 1. Por que ainda não despachamos todo o nosso lixo para os vulcões? Imagina só, toneladas de lixo descendo para um vulcão ativo, sendo carbonizadas e desaparecendo. O problema do lixo no planeta estaria resolvido, certo? A ideia parece simples, mas não é bem assim não. Vulcões emitem um calor extremo, é verdade. As temperaturas da lava giram entre 1.000 e 1.200 graus Celsius, mas esse calor não é suficiente para sumir com tudo o que o ser humano descarta todos os dias. Alguns materiais, como polímeros e metais, precisam de temperaturas muito mais altas para se decompor por completo. O plástico, por exemplo, precisa de pelo menos 1.600 graus Celsius para vaporizar total. Ou seja, jogar objetos de plástico num vulcão só faria eles derreterem e não sumirem, o que só acabaria causando mais poluição. E não é só isso. Quando materiais tóxicos são queimados, eles liberam substâncias bem perigosas, como dioxinas, furanos e gases ácidos que vão direto para o céu. De lá para a atmosfera é um caminho rápido e, como resultado, temos mais poluição no ar. Sem falar no custo. Como levar toneladas de lixo até o topo de um vulcão ativo? Fácil não é não. Barato, muito menos. Além do risco, imagine o perigo para quem trabalha no transporte e descarte. E tem mais um detalhe que muita gente esquece. Em várias culturas, vulcões são considerados entidades sagradas, lugares de adoração e respeito. Transformar esse gigante em lixões seria ofensivo e inaceitável. Na década de 1980, a Itália até cogitou essa empreitada. Queriam jogar lixo no vulcão Stromboli, mas a ideia foi vetada assim, rapidinho. Hoje o caminho é outro. Alternativas como a gaseificação por plasma, que atinge altíssimas temperaturas sem liberar tantos poluentes, é vista como uma solução melhor. O ideal mesmo seria reduzir o tamanho do nosso consumo em escala global, mas esse é um tema para outro vídeo. Número 2. Por que não conseguimos espirrar de olho aberto? Você já tentou? Aposto que sim. Só que é praticamente impossível. Isso porque quando espirramos, o nosso corpo ativa reflexos automáticos, entre eles o fechamento dos olhos. Esse reflexo serve como escudo, já que o espirro é uma explosão de ar, partículas e até germes saindo em alta velocidade. Fechar os olhos impede que os organismos indesejados sejam lançados direto neles. Dá para espirrar de olhos abertos? Até dá, mas é raro e meio perigoso. Algumas pessoas conseguem, principalmente se houver algum tipo de bloqueio neurológico no reflexo, mas, no geral, é melhor não forçar a barra, não. A natureza já decidiu por nós. Além disso, a velocidade de um espirro pode chegar a impressionantes 160 km por hora. Imagine essa força toda sendo liberada sem proteção ocular. Já sabem, nada de tentar isso em casa. Número 3. Por que os orientais têm olhos puxados? Alguns seres humanos, principalmente na Ásia e alguns países da África, têm o formato do olho puxado por conta de uma adaptação ao ambiente. Em algumas regiões onde o clima é severo, com ventos cortantes e muita neve, os olhos precisavam de proteção. O formato mais estreito e a prega epicântica ajudam justamente a proteger contra o frio extremo e o reflexo da luz. Além disso, uma camada extra de gordura nas pálpebras superiores oferece ainda mais isolamento térmico. Com o tempo, essas características de adaptação se fixaram na genética dessas populações e foram passando de geração em geração. É a evolução nos mostrando como o corpo humano é mestre na arte da sobrevivência. Estudos indicam que essas características nos olhos são comuns entre os povos do leste asiático, sudeste asiático, ártico,
partes da Oceania e das Américas indígenas. São cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo, o que representa aproximadamente 25% da população mundial atual. E se você não tem o olho nesse formato, nada de ficar puxando para imitar, ok? Esse ato é considerado muito desrespeitoso e até racista, viu? Número 4. O que acontece com a gordura quando emagrecemos? O senso comum acredita que, quando o emagrecimento acontece, a gordura que estava mais visível some porque virou músculo e energia, certo? Erradão. A maior parte da gordura vai embora pelo ar. Dá para você acreditar? Quando emagrecemos, as células de gordura liberam triglicerídeos, que se transformam em dióxido de carbono e água. O CO2 é eliminado principalmente na respiração e a água sai no suor, urina e até nas lágrimas. Resumindo, emagrecer é um processo que literalmente sai do corpo no ar que respiramos. Claro, é preciso combinar dieta, exercícios e hábitos saudáveis para que isso não aconteça. Não adianta respirar fundo e chorar achando que vai queimar aquela gordurinha. Você já sabia disso ou foi pego de surpresa? Me conta aqui, nos comentários. Número 5. Como o remédio de dor sabe onde está doendo? Parece mágica, mas é ciência. Quando você toma um analgésico, ele não faz ideia de onde está a dor. O que ele faz é circular certas substâncias pelo corpo inteiro através do sangue. Em algum momento, essas substâncias vão passar pelas áreas que estão inflamadas ou lesionadas. E é aí que a mágica acontece. Ao passar no lugar exato que está doendo, o remédio bloqueia a produção de prostaglandinas, que avisam o cérebro sobre a dor. Ou seja, o remédio faz com que o cérebro não perceba o machucado com tanta intensidade. E é assim que qualquer lugar do corpo, seja na cabeça, nas costas ou nas articulações. Por isso, tomar analgésicos geralmente alivia dores diferentes ao mesmo tempo. É como se o remédio dissesse para o corpo: ok, continue com o problema, mas não precisa ficar berrando sobre ele agora. Número 6. Por que assopramos vela no aniversário? Apagar as velas do bolo é uma tradição que encontramos em várias partes do mundo. Mas você sabe de onde ela veio? A origem está na Grécia Antiga. Os gregos faziam bolos redondos para representar a lua e colocavam velas para simbolizar o brilho lunar. Ao assoprar as velinhas, eles acreditavam que os desejos eram levados aos deuses com a fumaça. Mais tarde, o costume se espalhou e ganhou um toque diferente em cada cultura. Em muitos lugares, se acredita que as velas afastam espíritos ruins e trazem boa sorte. Em outras culturas, tem sempre uma vela a mais do que a idade da criança, representando a luz da vida. Na Coreia do Sul, por exemplo, não tem nada disso. Os aniversários são comemorados com o Myeokgukgi, uma sopa de algas marinhas que remete ao cuidado das mães no pós-parto. Assoprar velas por lá não é visto como indispensável. Número 7. Por que os olhos de quem fuma maconha ficam vermelhos? Quando alguém fuma maconha, uma substância chamada THC entra na corrente sanguínea. O THC, o tetrahidrocannabinol, é o principal composto psicoativo da cannabis, que é a planta que dá origem à droga. Ele é responsável pelos efeitos alucinógenos e euforizantes da planta e também relaxa e dilata os vasos sanguíneos do corpo todo, inclusive os dos olhos. O aumento do fluxo sanguíneo deixa a esclera, a parte branca dos olhos, com um tom avermelhado. Na maioria das vezes é um efeito inofensivo, mas o uso excessivo de colírios para disfarçar pode prejudicar a saúde ocular. Além, é claro, de outros efeitos colaterais negativos que podem surgir ao fumar. Número 8. Por que noivas costumam carregar buquês? O buquê da noiva é cheio de significado. Lá atrás, na antiguidade, as flores e ervas do buquê tinham uma função mística, a de espantar maus espíritos. Mas ele acabou se mostrando bem útil para além disso, porque também ajudava a disfarçar a higiene precária da época. As flores literalmente perfumavam o ambiente e os noivos. Depois, os buquês de flores passaram a simbolizar o amor entre o casal, a fertilidade e a felicidade daquela união. Hoje se tornou um acessório tradicional e até divertido. Jogar o buquê para os convidados virou sinônimo de prever quem será o próximo a se casar.
Mas em certos contextos o buquê acabou ficando com uma conotação machista, já que ele representaria, além do vestido branco, a pureza feminina, um valor antigo e que muita gente considera ultrapassado. Qual a sua opinião sobre essa tradição? Teria no seu casamento? Comenta aqui, ó, a gente quer saber. E número 9, por que o daltonismo é mais comum em homens? Daltonismo é uma condição que modifica a percepção das cores pelo olho humano, principalmente as cores vermelha e verde. Ele costuma aparecer mais em homens do que em mulheres e a resposta está na genética. Em poucas palavras, o daltonismo acontece mais em homens porque o gene que causa isso está no cromossomo X. As mulheres têm 2 cromossomos X, então se um estiver com problema, o outro pode compensar. Já os homens têm um X e um Y, e se o X vier com o gene do daltonismo, ele não tem outro X para ajudar. Por isso, os homens são mais afetados por essa condição. Cerca de 8% deles são daltônicos, ou seja, 1 em cada 12 homens tem dificuldade para diferenciar principalmente as cores vermelho e verde. Já entre as mulheres, o daltonismo afeta apenas 0,5%, ou 1 em cada 200. Número 10, o Brasil tem uma ilha em que é proibido entrar? Sim, nós estamos falando da Ilha da Queimada Grande, que fica no litoral de São Paulo e não é nada convidativa ao turismo. O motivo? Ela é totalmente habitada por cobras, mas é muita cobra. É estimado que existe uma jararaca ilhoa para cada metro quadrado dessa ilha. Essa serpente, além de extremamente venenosa, é perigosa e rara. Só existe ali. Como o lugar ficou isolado do continente por milhares de anos e lá não tem predadores nem humanos, as serpentes puderam se adaptar, se reproduzir e dominar o espaço. Fora que elas também têm bastante acesso à comida, como as aves distraídas que pousam por lá. Por causa disso, a visitação é proibida. Somente cientistas com autorização especial podem entrar na ilha para estudar as quase 4.000 cobras que vivem por ali. Já tinha ouvido falar sobre essa ilha? Teria coragem de pisar lá? Comenta aqui, é claro, se ainda não fez isso, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nada. Tem perguntas que parecem simples, mas as respostas vão te surpreender. Por que só comemos carne de animais que comem plantas? Você já parou para pensar que a gente só come carne de animais que não comem carne de animais? Vaca, porco, frango, cordeiro, todos eles são herbívoros ou onívoros, ou seja, têm uma dieta totalmente vegetal. Agora, tenta lembrar a última vez que alguém serviu um bife de tigre ou hambúrguer de leão. Nunca, né? Esses animais que comem outros animais não fazem parte da nossa alimentação. E tem motivo para isso. A primeira explicação é bem prática. Animais carnívoros são muito mais difíceis e caros de criar e reproduzir. Eles precisam comer carne e muita. Imagina o custo de alimentar um leão com bife todos os dias. Acaba não valendo a pena para a pecuária, financeiramente falando. Se a gente compara com as vacas, por exemplo, que sobrevivem comendo grama e ração vegetal, o negócio fica muito mais atrativo. A conta fecha muito melhor para os herbívoros. Não tanto para o planeta, mas isso é papo para outro vídeo. Continuando, além da alimentação, existe também o fator cadeia alimentar. Quanto mais alto um animal está na cadeia, mais ele acumula toxinas, metais pesados e parasitas ao longo da vida, ou seja, a carne de um predador carnívoro pode ser mais perigosa para a saúde de quem ingere ele. Isso sem falar no risco de doenças. Muitos animais carnívoros são hospedeiros de vírus e bactérias que não queremos nem chegar perto. Outro ponto é o sabor. Animais carnívoros geralmente têm uma carne mais dura, com gosto mais forte, amargo, justamente por causa da alimentação à base de outros animais. Já os bichos que comem plantas produzem uma carne mais macia, saborosa, com aquela gordura que derrete na sua boca. É o tipo de coisa que faz a diferença naquele churrasco seu de final de semana. Você concorda, né? No fim das contas, os humanos comem o que faz mais sentido para sobrevivência, segurança, paladar e economia. Não é por acaso que vaca, frango e porco viraram os reis do cardápio. Eles são fáceis de criar, rendem bem e têm carne que agrada com mais facilidade.
Os vegetarianos que não me escutem, por favor, e me perdoem de qualquer coisa. Número 2. Por que apostas virtuais viciam tanto? Você já reparou que quem começa a apostar online parece que não consegue mais parar? É roleta, caça-níquel, jogo do tigrinho, futebol virtual. E quando você vê, a pessoa está ali, dia e noite, girando, apostando, perdendo e tentando recuperar. Mas o que tem nessas apostas virtuais que deixam as pessoas tão viciadas? A resposta começa dentro do cérebro. Toda vez que a gente ganha uma aposta ou pensa que vai ganhar, o cérebro libera dopamina, o hormônio da recompensa. É o mesmo que aparece quando a gente come chocolate, ganha um elogio ou recebe uma notificação de curtida na rede social. Só que, no caso das apostas, a dopamina vem numa quantidade enorme e rápida, como uma descarga imediata. Essa dopamina rápida é de baixa qualidade, então o efeito dela passa rápido e logo vem a necessidade de repetir a sensação. Quem sabe bem disso são as plataformas de aposta, que exploram cada detalhe do mecanismo do vício. Os efeitos sonoros, os gráficos coloridos, os ganhos quase alcançados, tudo é feito para ativar gatilhos cerebrais de empolgação, urgência e sensação de controle. Mas, na real, o jogo é programado para você perder no longo prazo. Já ouviu aquele ditado, a casa sempre ganha? É exatamente isso. O efeito quase ganhei que os jogos simulam também é um fator gigante para o apostador continuar na plataforma. A pessoa perde por pouco e pensa, agora vai. Isso cria uma ilusão de que a próxima rodada vai compensar a anterior. Esse efeito é chamado de quase acerto e é tão poderoso que vicia mais do que ganhar de verdade. E tem também o impacto social e emocional, que talvez sejam os mais cruéis. Muitas vezes, quem aposta está buscando uma saída rápida para um problema financeiro. A promessa do lucro fácil seduz e leva a enormes prejuízos. E a pessoa que já estava ferrada continua apostando para tentar recuperar. É um ciclo sem fim e o buraco vai ficando cada vez mais profundo. As apostas virtuais misturam tecnologia, psicologia e dinheiro de um jeito tão preciso que parece jogo, mas é armadilha. Número 3. As árvores conseguem se comunicar entre si? Pode parecer coisa de filme de fantasia, mas sim, as árvores conseguem se comunicar entre si e o jeito como elas fazem isso é fascinante. A comunicação acontece toda por baixo da terra, através da rede de fungos que conecta as raízes delas. Os cientistas apelidaram isso de Wood Wide Web, tipo uma conexão subterrânea da floresta. Esses fungos formam uma rede chamada micorriza, e é ela que permite a troca de nutrientes, informações químicas e até sinais de alerta. Por exemplo, quando uma árvore está sendo atacada por insetos, ela pode liberar sinais pelas raízes, avisando as vizinhas. As outras, então, começam a produzir substâncias químicas que tornam a sua estrutura menos apetitosa, quase como um sistema de alarme contra pragas. Algumas pesquisas também mostram que árvores mais velhas, chamadas de árvores-mãe, conseguem enviar nutrientes para árvores mais jovens ou enfraquecidas, ajudando elas a sobreviver. Tem comunicação mais linda do que essa? E não para por aí, não. Árvores também se comunicam pelo ar. Algumas espécies liberam substâncias químicas voláteis, uma espécie de feromônio vegetal, que avisam outras plantas sobre possíveis perigos por perto. Esse comportamento mostra que florestas são comunidades organizadas, cooperativas e inteligentes. Então, sim, as árvores se comunicam e talvez da próxima vez que você passar por uma floresta, elas estejam até trocando uma ideia a seu respeito. Número 4. Qual animal mais mata humanos por ano?
Quando a gente pensa em animais perigosos, vem à cabeça imagens de tubarões, cobras, crocodilos e a imaginação aí vai, ó, longe. Mas e se eu te disser que o animal que mais mata humanos por ano é tão pequeno que você pode até esmagá-lo com um tapa? Pois é, o maior assassino do reino animal é o mosquito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os mosquitos são responsáveis por mais de 700 mil mortes por ano. Tudo isso porque eles transmitem doenças como malária, dengue, febre amarela, zika e chikungunya. A malária, por exemplo, é causada por um parasita que fica no sangue do mosquito, Anopheles, e a picada dele mata mais de 400 mil pessoas por ano, principalmente na África subsaariana. Essa transmissão das doenças é um pouco complexa, mas em resumo, o mosquito age como um agente do caos, transmitindo vírus e parasitas enquanto suga o nosso sangue. É tudo ao mesmo tempo e um bichinho de 2 milímetros vira uma arma biológica. Por isso, não dá para abrir mão do repelente em um país tropical como o nosso, onde às vezes dá a impressão que tem mais mosquito do que gente. Bem, e falando em gente, sabe qual o segundo animal mais mortal? Os seres humanos. É isso aí. Sim, nós mesmos somos os responsáveis por milhares de mortes todos os anos por violência e guerras, principalmente. Logo depois, vêm as cobras e os cães infectados com raiva, ou seja, quando se fala em perigo, nem sempre o tamanho importa. Às vezes, o maior serial killer do mundo pode estar zumbindo no seu ouvido enquanto você dorme de boa. Número 5. Dá para morrer, literalmente, de rir? Rir é o melhor remédio, é o que todos dizem. Mas e se eu te disser que, em casos raros, rir demais pode sim matar? Por mais absurdo que pareça, dá para morrer literalmente de tanto rir. Mas calma, na enorme maioria das vezes a risada é algo muito, mas muito saudável mesmo. Libera endorfina, melhora a circulação, reduz o estresse e é só benefício total. Não se preocupe. Mas em situações extremas, quando a gargalhada é intensa e prolongada demais, ela pode desencadear reações físicas perigosas. Em alguns casos, pessoas com problemas cardíacos, epilepsia ou distúrbios respiratórios podem infartar por causa do riso incontrolável. A medicina até tem um nome informal para isso: morte por risada. E existem registros históricos dessa fatalidade, viu? Um dos mais famosos é o de Alex Mitchell, um britânico que em 1975 teve um ataque de riso assistindo a um episódio de comédia na TV. Ele riu por 25 minutos seguidos até cair morto no sofá. A autópsia revelou que ele tinha um problema cardíaco genético e a crise de riso desencadeou o ataque fatal. Mas é claro, é muito raro, muito raro. Então não precisa você entrar em pânico da próxima vez que chorar de rir num grupo de amigos. Mas como a nossa missão é matar a curiosidade de vocês, sim, em condições específicas dá para morrer de tanto rir, ou seja, rir ainda é o melhor remédio. É só manter seus exames em dia e não exagerar muito na dose. Número 6. Por que sentimos vergonha alheia? Sabe quando alguém inconveniente interrompe uma conversa, fala um monte de bobagem achando que todos vão rir e ninguém esboça um sorriso? Que situação, né? Quem vê de fora fica com vontade de se esconder e desaparecer no lugar da pessoa sem noção. Bom, esse sentimento é comum e tem nome, é a vergonha alheia. Ela acontece porque o nosso cérebro tem algo chamado neurônios espelho. São células que disparam como se a gente estivesse vivendo na pele algo que estamos apenas assistindo. Esses neurônios espelho são os responsáveis por a gente sentir incômodo quando vê alguém se machucando ou ficar emocionado com o choro de outra pessoa. No caso da vergonha alheia,
O que acontece é que nosso cérebro interpreta o constrangimento do outro como se fosse nosso. Além disso, sentir vergonha alheia tem a ver com empatia e normas sociais. A gente vive em sociedade e desde cedo aprende o que é aceitável ou vergonhoso. Quando vemos alguém quebrando essas regras, tipo sendo arrogante sem perceber ou se expondo demais, nosso cérebro acende um alerta. Se fosse comigo, eu estaria morrendo de vergonha. E aí, mesmo que a outra pessoa não esteja nem aí, a gente sente por ela. É como se fosse uma forma de manter o equilíbrio social. Nos envergonhamos no lugar dos outros para reforçar dentro de nós o que é certo ou errado de se fazer em público. Só não vale julgar demais. Um dia pode ser você causando vergonha alheia em outra pessoa, sem nem se dar conta disso. Me conta aqui nos comentários, você costuma sentir muita vergonha alheia? Número 7. O universo tem cheiro. Se você pudesse abrir a janela de uma nave espacial para sentir a brisa, será que ele teria cheiro? Bom, tecnicamente o espaço é um vácuo e no vácuo o cheiro, como a gente conhece aqui na Terra, não consegue se espalhar, já que não tem ar. Então, a gente poderia dizer que o universo não tem cheiro de nada, mas alguns astronautas têm relatos curiosos. Eles dizem que, ao voltar de caminhadas espaciais, sentem um cheiro bem específico grudado nas roupas, um cheiro metálico e forte, parecido com pólvora queimada ou até carne grelhada. Bizarro, né? Esse cheiro do espaço provavelmente é causado por moléculas liberadas quando átomos reagem com o material do traje dos astronautas ou até da própria nave. Essas partículas se acumulam enquanto os astronautas estão do lado de fora e são liberadas assim que voltam para dentro da estação, ou seja, para um ambiente com oxigênio onde é possível sentir cheiros. A conclusão é de que o universo não tem cheiro por conta própria, mas deixa um rastro químico, uma espécie de assinatura que os astronautas conseguem sentir quando voltam e que lembra muito um churrasquinho. Número 8. Por que as formigas fazem fila? Já reparou que as formigas parecem que sempre sabem exatamente para onde ir? Elas andam como se estivessem numa fila eterna e a explicação está no nariz delas, ou melhor, nas antenas. As formigas fazem fila porque seguem uma trilha de feromônios, uma substância química que elas mesmas vão deixando pelo caminho. Quando uma formiga encontra comida, ela volta para o formigueiro, deixando esse rastro no chão. As outras, quando passam por ali, sentem o cheiro com as antenas e seguem na mesma direção. É como se fosse um GPS químico. Quanto mais formigas passam por aquele caminho, mais forte fica o cheiro e mais formigas seguem por ali. Se o caminho parar de dar resultado, por exemplo, se a comida acabar, o rastro começa a desaparecer e a fila naturalmente se desfaz. A natureza é realmente incrível. É ou não é? Esse sistema permite que o grupo inteiro de formigas haja como se fosse uma unidade. Elas não combinam nada entre si, mas ficam coordenadas perfeitamente. Quem dera os humanos fossem assim. O que você me diz? Número 9. Cerejas em conserva são feitas de insetos? O que essa pergunta tem de nojenta tem de verdade. Algumas cerejas em conserva, daquelas bem industrializadas, são feitas com insetos, ou melhor, com corante extraído de insetos. Aquela cor vermelha vibrante vem da cochonilha, um tipo de pulga vermelha que vive em cactos. O ácido dentro dessa pulga é usado para produzir o corante carmim, também conhecido como E120. A indústria usa esse corante em balas, coberturas de bolos e sim, em cerejas em caldas. A boa notícia é que ele vem caindo em desuso, isso porque para produzir 1 quilo de corante é necessário esmagar 70 mil cochonilhas. Por isso, muitos fabricantes vêm preferindo outros corantes químicos e menos
naturais. Muitas marcas usam corantes artificiais como o vermelho 40, justamente porque muita gente passou a evitar o carmim por motivos éticos, religiosos ou por alergias mesmo. De qualquer forma, não dá para ter certeza se todas as cerejas em conserva de hoje em dia têm insetos na composição. O jeito é olhar no rótulo. E não só de cerejas, tá? O carmim também já foi usado em batons, sorvetes, refrigerantes e iogurtes. Será que você já comeu muita pulguinha e nem percebeu? Número 10. Por que o mel nunca estraga? Você já reparou que o mel vem sem data de validade? Pode ficar anos no armário, cristalizar, mudar de cor, mas não estraga. E não é lenda. O mel realmente nunca estraga. Arqueólogos já chegaram a encontrar potes de mel em tumbas do Egito Antigo com mais de 3.000 anos e ainda dava para comer. Isso só é possível por causa da combinação criada pelas abelhas. O mel é um ambiente hostil para bactérias e fungos porque ele tem muito açúcar e quase nada de água, o que dificulta a vida de qualquer micro-organismo. Além disso, o mel pode ter gosto doce, mas ele é ácido por natureza, com um pH entre 3 e 4, o que também impede o crescimento de bactérias. E tem mais. Durante a produção, as abelhas colocam no néctar uma enzima bem parecida com a que é usada em antissépticos. E por isso o mel fica com propriedades antibacterianas. Guardando o mel em potes bem fechados, protegidos do ar e da umidade, e usando uma colher limpa na hora de consumir, ele pode sim durar para sempre. Porque tudo no universo gira. Você já parou para pensar por que tudo que existe no universo simplesmente gira sem parar? Essa é uma pergunta curiosa e nós já adiantamos que a resposta não é muito simples, não. De fato, tudo no universo tem movimento. Ele é feito disso. Estrelas, planetas e até mesmo galáxias estão sempre em rotação. Para entender como chegamos até aqui, temos que voltar 14 bilhões de anos no passado. Foi quando aconteceu o Big Bang, a grande explosão que deu origem a tudo que existe. No começo, as partículas que se formavam colidiam e interagiam entre si por meio da gravidade. As regiões com mais matéria atraíam mais partículas e energias, enquanto as regiões com menos ficavam cada vez mais vazias. Isso criava uma diferença de forças gravitacionais em todo o universo. Essas regiões mais densas não eram perfeitamente redondas, nem se moviam em velocidades iguais, e, à medida que a gravidade puxava a matéria para o centro, era criado um movimento de rotação, mesmo que bem devagar. Foi assim que surgiram os primeiros aglomerados de matéria que giravam no próprio eixo. Todo o sistema que conhecemos hoje gira por causa dessas forças gravitacionais iniciais. Para a turma que gosta de física, isso é explicado pela chamada conservação do momento angular. Ela diz que, em um sistema fechado, o movimento de rotação se mantém constante, a menos que uma força externa atue sobre ele. E no espaço, forças externas quase não existem. Eu disse quase. Mas bom, isso é tema para outro vídeo. Bocejar é contagioso? Quantas vezes você já bocejou depois de ter visto alguém fazendo a mesma coisa? Aposto que você está bocejando agora. Acertei? E nem importa se você está com sono. Esse é um movimento quase inevitável. Você olha para alguém abrindo a boca e logo dá vontade de abrir também. Mas será que bocejar é contagioso mesmo? Bom, mais ou menos. Na verdade, existem dois tipos de bocejo. O primeiro é o bocejo espontâneo, aquele que a gente solta quando está cansado, com sono ou até entediado. Ele ajuda a regular a temperatura do cérebro, tipo um ar-condicionado natural dentro da cabeça. Quando a gente está com o cérebro muito quente ou sobrecarregado, bocejar dá uma resfriada e melhora o nosso foco. E o segundo tipo é ele,
o bocejo contagioso. Esse é o bocejo que se espalha só de ver ou ouvir alguém bocejando. E não é só com humanos, não. Alguns animais, como os macacos e os cachorros, também fazem isso. Os cientistas acreditam que o bocejo contagioso está ligado à empatia. Isso mesmo, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando alguém vê alguém bocejando e boceja também, seu cérebro pode estar dizendo: eu me conecto com essa pessoa. Ou seja, quanto mais empático você for, maior a chance de você bocejar quando alguém perto de você boceja. Pessoas com mais sensibilidade emocional, por exemplo, costumam bocejar mais em grupo. É por isso que crianças muito pequenas, que ainda não têm desenvolvimento emocional, não costumam ter o bocejo contagioso. Ele também não costuma acontecer em pessoas com certas condições neurológicas, como autismo. Exatamente porque o bocejo contagioso depende de como o nosso cérebro percebe as emoções dos outros. Em resumo, bocejar é algo que nosso corpo faz para regular o cérebro, mas quando isso acontece só porque alguém ao lado bocejou, é o seu cérebro dizendo: ei, eu tô ligado em você. E se você bocejou durante esse vídeo, bom, parabéns, seu cérebro tá funcionando assim de boinha. Por que o avião não é feito com o mesmo material da caixa preta? Toda vez que acontece um acidente de avião, muita gente faz a mesma pergunta. Por que as empresas não constroem o avião do mesmo material da caixa preta, já que ela sempre fica intacta? A pergunta parece bem simples e óbvia, mas a resposta não é. A caixa preta dos aviões é um equipamento essencial que grava as vozes e dados do voo, como as conversas entre piloto e copiloto, a velocidade, a altitude e até a troca de informações da cabine com o controle de tráfego aéreo. Apesar do nome, a caixa não é preta, é laranja. A cor chamativa é para facilitar a localização em caso de acidente. Ela é feita de aço e titânio, materiais altamente resistentes, usados para garantir que ela aguente grandes impactos. Ela também aguenta temperaturas extremas, sejam elas quentes ou frias, e suporta até 30.000 Gs. A força G é como a gente mede a força da gravidade da Terra sobre os corpos. Dizer que uma caixa preta aguenta até 30.000 Gs significa dizer que ela consegue resistir a uma força 30.000 vezes maior que o peso dela. Mas aqui vem o ponto-chave. O corpo humano só aguenta até 20 Gs no máximo, ou seja, só aguenta uma força 20 vezes maior que o peso dele. Se passar disso, os órgãos não suportam a pressão e acabam explodindo. Ou seja, mesmo que o avião estivesse intacto, feito do material mais resistente do mundo, os passageiros dentro estariam destruídos. A estrutura sobreviveria, mas as pessoas não. Então, não adiantaria nada ter um avião feito do mesmo material da caixa preta, porque em caso de uma queda ele despencaria uma força gravitacional imensa em direção ao chão e as pessoas não resistiriam lá dentro. E tem mais, construir um avião com o mesmo material da caixa preta poderia deixá-lo mais pesado, tão pesado que talvez ele nem conseguisse sair do chão, o que não parece aí uma boa ideia. Agora você já sabe, a caixa preta precisa ser indestrutível para guardar os dados de voo, mas o avião em si precisa ser leve o suficiente para voar e seguro o bastante para proteger todos a bordo. Infelizmente, um não pode ser feito do outro. Sabia dessa? Por que o refrigerante na garrafa de vidro é mais gostoso? Essa com certeza você já se perguntou. O dia está quente, fazendo um calor daqueles desgramados, aí você está num restaurante e pede um refri. E ele chega geladinho, numa garrafa de vidro. Às vezes até naquela versão KS, que é menorzinha. Você dá o primeiro gole e pensa, por que o refrigerante na garrafa de vidro é tão mais gostoso do que na garrafa de plástico? Muita gente tem essa impressão e a gente explica o porquê. Sim, galera, o segredo está no vidro. Tanto o sabor quanto o gás dos refrigerantes ficam mais preservados quando são armazenados
em vidro. Isso porque o vidro é um material impermeável que não deixa o líquido ser alterado por componentes químicos, diferente do plástico, que pode liberar substâncias e mudar bastante o sabor da bebida. Além disso, o vidro também é mais resistente à luz, o que ajuda a manter a qualidade do refrigerante por mais tempo. Outro ponto importante é a retenção do gás. O vidro suporta uma pressão maior, o que ajuda a manter o gás carbônico dissolvido no líquido. Isso faz com que o refrigerante continue mais efervescente e refrescante por mais tempo. E tem mais. A vedação das garrafas de vidro também ajuda nisso. Elas usam tampas de metal que são melhores para manter o gás dentro da garrafa por mais tempo. E não é só refrigerante que fica melhor no vidro. A cerveja também. Por isso que a indústria não costuma vender cerveja em garrafa plástica, por exemplo, já que isso afetaria o sabor e até a validade do produto. Então agora você já sabe, se quiser um refrigerante mais gostoso possível, pode apostar na garrafinha de vidro. E pode apostar também nas redes sociais do Top 10. Ora essa! Você já seguiu a gente? Estamos no Instagram, Facebook, TikTok, Quai. Segue a gente lá, sempre com conteúdos exclusivos também, viu? E é rapidinho. Por que fechamos os olhos ao espirrar? Você já tentou espirrar de olhos abertos? Nem tente, viu? Porque, além de perigoso, é impossível. Primeiro de tudo, o espirro é uma reação natural de defesa do nosso organismo. Quando o corpo detecta a presença de corpos estranhos nas vias nasais, ele reage. Esses corpos estranhos podem ser poeira, ácaros, fumaça de cigarro e até vírus e bactérias. Espirrando, a gente bota para fora o que não é para estar ali e fazemos um limpa na mucosa do nariz. Mas, voltando à pergunta, por que não conseguimos fazer essa limpeza e manter nossos olhos abertos ao mesmo tempo? A explicação está na nossa anatomia mesmo. Os nervos dos nossos olhos e do nariz ficam muito perto um do outro. Por causa disso, uma irritação do nariz, seguida de um espirro, impacta imediatamente os olhos. O espirro é uma reação tão violenta que a velocidade das partículas que saem do nariz podem passar da velocidade de 160 km por hora. Por causa de toda essa força que o nosso sistema faz, é praticamente impossível espirrar de olhos abertos. A gente fecha o olho pura e simplesmente por um reflexo. Incrível, né? Aposto que a próxima vez que você espirrar, vai lembrar desse vídeo e ainda vai tentar espirrar de olho aberto, mas não vai conseguir. De qualquer forma, saúde. Por que farmácias pedem nosso CPF? Ainda falando sobre saúde ou sobre a falta dela, é fato que ninguém gosta de ficar doente, mas acontece. E aí a gente procura um médico, ele prescreve algum remédio, a gente sai do consultório com uma receita na mão e corre para a farmácia mais próxima. Você chega lá, pega o remédio e, na hora de pagar, o atendente pergunta: vai querer colocar CPF na nota? Bem, o motivo parece simples. Eles dizem que é para você ganhar um bom desconto, mas a gente sabe que não existe almoço grátis. E aí vem a pergunta: o que a farmácia ganha com isso? Porque não é só um descontinho qualquer, tem medicamento que cai pela metade do preço. A verdade é que existem algumas razões pelas quais as farmácias pedem o seu CPF. E nem todas são tão inofensivas quanto parecem. Quando você informa o seu CPF, a farmácia coleta dados sobre o seu comportamento de compra. Essas informações podem ser usadas para gerar relatórios, ofertas personalizadas e, em alguns casos, podem ser vendidas para empresas parceiras. E aí entra o problema. Se houver vazamento de dados, você pode acabar exposto. Seu CPF pode ser usado em golpes, fraudes e até para abrir contas no seu nome. Pois é, as farmácias não estão te dando desconto só porque se preocupam com a sua saúde. Sabe aquelas ligações chatas de telemarketing, de empresas que você nunca ouviu falar, ou e-mails aleatórios com promoções que você nunca pediu? Pode ter tudo a ver com o CPF que você digitou lá no caixa. Você pode se perguntar: ué, mas eu só dei o CPF, não passei meu telefone e nem o e-mail. Pois é, mas com o CPF dá para puxar telefone, e-mail e até seu endereço. É assustador, mas é real. Então, da próxima vez que oferecerem um descontinho em troca do seu CPF, pense duas vezes, porque o remédio pode sair mais caro do que você está esperando. O que molha mais, andar ou correr na chuva?
A chuva começou a cair. Você olha para o céu, não tem guarda-chuva e aí corre ou anda? A resposta parece óbvia. Claro que a gente corre, mas será que isso realmente ajuda a se molhar menos? Essa dúvida perseguiu a humanidade por décadas. Milênios, eu diria. E virou até pauta de programas de TV. Mas, spoiler, a ciência tem uma resposta. As hipóteses foram testadas por ninguém mais, ninguém menos que os caçadores de mitos do Mythbusters, daquele programa famoso por investigar curiosidades com testes científicos. Eles fizeram o seguinte experimento: colocaram macacões iguais e passaram pela mesma chuva, uma vez andando e a outra correndo. O resultado? Correndo, eles se molharam mais. Ao correr, o macacão deles absorveu 41 gramas de água, enquanto que andando foram só 28 gramas. Tá, a diferença não é tão grande assim, mas prova que sim, você pode se molhar mais correndo na chuva do que caminhando por ela. Mas por que isso acontece? Quando você corre, chega mais rápido ao seu destino, o que em teoria te expõe por menos tempo à chuva, só que ao mesmo tempo você atravessa muito mais gotas de frente. É como se você estivesse se jogando contra a chuva. A água que você pega nas costas não chega a fazer diferença, ela vai cair em você de qualquer jeito, andando ou correndo, mas correndo você esbarra em muito mais gotas e acumula muito mais umidade no seu corpo. Então, correr ou não correr? A verdade é que depende. Se a chuva estiver leve e vertical, faz pouca diferença andando ou correndo. Você vai se molhar quase igual. Mas se estiver ventando muito, ou se você tiver que andar uma distância longa, talvez seja melhor correr para encurtar o sofrimento. Por que nem sempre o candidato mais votado é eleito? Se você acompanha a política, provavelmente já deve ter se perguntado como é que um vereador pode ser o mais votado da cidade e, mesmo assim, não se eleger. Parece estranho, mas acontece, e a explicação está nas regras do nosso sistema eleitoral. No Brasil, existem dois tipos de eleições, a majoritária e a proporcional. A majoritária é mais simples, quem tem mais votos ganha. É assim que a gente elege presidente, governador, senador e prefeito. Já a eleição para deputado federal, estadual e vereador funciona com o sistema proporcional. E aí a lógica muda. Você continua votando em um candidato, mas o seu voto também vai para o partido dele. Ou seja, na eleição proporcional não é só a quantidade de votos que o candidato recebe que importa, também importa muito quantos votos o partido dele recebeu ao total, somando todos os candidatos. Isso é fundamental para entender o quociente eleitoral. Funciona mais ou menos assim. Imagina que uma cidade teve 1.000 pessoas votando e lá na Câmara dos Vereadores tem 9 vagas para o cargo de vereador. A gente divide esses 1.000 votos pelas 9 vagas e chega ao número do quociente eleitoral. No caso do nosso exemplo, o quociente eleitoral é de 111 votos. Traduzindo, esse é o número mínimo que um partido precisa ter recebido através dos seus candidatos para poder emplacar algum vereador na Câmara. Se um candidato atinge esse número sozinho, ótimo para ele e para o partido. Mas se ele não atingir, ainda dá para pegar a sobra de votos que outros candidatos do partido tiveram. E esse é o pulo do gato. É por isso que às vezes um candidato com menos voto, mas com um partido que recebeu mais votos no geral, ganha o cargo de vereador, e outro candidato com mais votos individuais, mas que o partido não teve sobra de votos para completar, fica de fora. Um exemplo clássico é de um político das antigas, o Dr. Enéas. Ele teve uma votação para deputado federal gigante, mais de 1 milhão de votos. Teve muita sobra de voto para o partido e ele conseguiu levar para Brasília um colega que teve menos de 300 votos. Enquanto isso, outros candidatos com muito mais votos, mas que estavam em partidos com baixo desempenho, acabaram ficando de fora. Comenta aqui o que você acha desse sistema que a gente usa aqui no Brasil. Você acha justo? Mudaria alguma coisa? Conta aqui para nós nos comentários e aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. A maior estátua de Cristo não fica no Rio de Janeiro. Pois é, apesar de todo mundo lembrar do Corcovado no Rio de Janeiro quando o assunto é estátua de Cristo, não, ela não é a maior do Brasil. A maior estátua de Cristo aqui no Brasil fica em uma cidade bem pequena no interior do Rio Grande do Sul. É a cidade de Encantado, que tem só 22.000 habitantes. E o nome da estátua também é diferente, ela se chama Cristo Protetor.
O monumento tem impressionantes 43 metros de altura e foi inaugurado em abril de 2022, deixando o Cristo Redentor com seus 38 metros para trás no ranking de tamanho. E ainda tem outro Cristo maior do que o do Rio de Janeiro, o Cristo de Eloy Mendes, em Minas Gerais, que tem 39 metros de altura. E aí, você sabia dessa? Por que a dipirona é vendida no Brasil, mas é proibida nos Estados Unidos? Se você não é alérgico, aposto que já tomou dipirona pelo menos uma vez na vida. Acertei? Esse remédio é bem comum aqui no Brasil e sempre está na lista dos mais vendidos nas farmácias. Quer um dado impressionante? Só em 2023, mais de 215 milhões de doses de dipirona foram vendidas aqui no país. É quase o número de habitantes que nós temos no total. A dipirona é popular porque serve para muitos tipos de dor e também para aliviar a febre, e não precisa de receita médica para comprar. Você vai no balcão e, pimba, consegue sair com ela livremente, mas não é assim em todo lugar. Nos Estados Unidos, a venda e o consumo de dipirona são completamente proibidos. Por que será? A febre de lá é diferente? A dor de cabeça não é a mesma? Na verdade, a proibição tem a ver com um risco sério que foi apontado lá nos anos 70. Estudos da época relacionaram o uso de uma substância muito parecida com a dipirona com efeitos colaterais graves no sangue. Basicamente, o número de células de defesa despenca. Com o sistema imunológico enfraquecido, a pessoa fica vulnerável a infecções graves e, em alguns casos, pode até morrer. Nos Estados Unidos, esse efeito colateral apareceu em 1 a cada 127 pacientes que usaram a aminopirina, a tal substância parecida com a dipirona. Como a estrutura química delas é muito parecida, a agência reguladora americana, FDA, decidiu banir a dipirona das farmácias em 1977 e é assim até hoje. Aqui no Brasil, a nossa agência reguladora, Anvisa, considera que os riscos são baixos e o remédio é bem aceito pela população, usado inclusive em hospitais. Mas fico alerta. Se for viajar para os Estados Unidos, nem pense em levar dipirona na bagagem. Você pode ter dor de cabeça com alfândega e não vai ter remédio para resolver isso por lá. Por que não existem mais aviões supersônicos comerciais? Imagina decolar aqui do Brasil e chegar na Europa em apenas 3 horas de voo. Impossível? Apenas inacessível. Os aviões supersônicos existem desde a década de 40 e conseguem voar mais rápido que a velocidade do som. São aviões que fazem trajetos 3, às vezes até 4 vezes mais rápido que um avião normal. Então, por que as companhias aéreas não investem nesse tipo de aeronave ultra rápida? Para começar, o orçamento tem que ser bem alto. E para voar mais rápido que a velocidade do som, você gasta muito combustível. A manutenção de um avião tradicional já é caríssima. Imagina de um avião 4 vezes mais rápido. Mas esse não é o principal problema. Afinal, tem muita companhia aérea jogando dinheiro pro alto, pelos ares, por aí. E se essa fosse a única questão, os bilionários estariam voando em aeronaves supersônicos o tempo inteiro. A principal questão é, na verdade, a segurança. Há algumas décadas, aviões supersônicos eram a promessa do mundo moderno. O Concorde, o mais famoso deles, chegou a fazer o trajeto Nova York-Londres em 2 horas e 50 minutos. E se você quisesse pegar esse voo hoje, demoraria pelo menos 7 horas e 15 minutos em voo direto. Mas em julho de 2000, o Concorde viveu o seu único acidente fatal. Logo depois da decolagem, em Paris, um incêndio provocou a queda do avião supersônico, matando todos os ocupantes a bordo. Depois desse acidente, veio o colapso. A indústria ficou com medo de investir na tecnologia supersônica. Afinal, custava muito caro construir e manter um avião para terminar em eventuais tragédias. Mas, volta e meia, alguma empresa toca no assunto e diz que vai retomar os investimentos em aviões supersônicos. Como diria um velho ditado, perca 1 minuto na vida, mas não perca a vida em 1 minuto. A questão é, vale a pena embarcar em um avião ultra rápido? Você teria coragem de voar em um deles? Me conta aqui nos comentários, mas fala a verdade. Você sabia que pagar um café a um desconhecido é tradição na Itália?
Se você é daqueles que não dispensam um cafezinho depois do almoço, você ia adorar visitar a Itália. Por lá, uma tradição antiga se repete em bares e restaurantes. Ao comprar um café, é comum deixar uma outra xícara já paga para o próximo cliente. O chamado café suspenso é um hábito criado durante a Segunda Guerra Mundial, quando muitas pessoas não podiam sequer comprar um café. Era uma forma de solidariedade com o próximo, com quem não podia pagar. A moda pegou mesmo em Nápoles, que é uma cidade italiana, e graças à globalização e à internet, essa tradição ultrapassou as fronteiras. Além de ser comum em quase toda a Itália, tem gente que pratica o café suspenso em outros países, inclusive aqui no Brasil. Eu gostei dessa ideia. Agora, me conta aqui nos comentários. Você seria o que paga o próximo café ou o que pede o cafezinho que já foi pago pelo cliente anterior? Hã? Do jeito que o euro tá caro, não sei, hein? Acho que muita gente abre mão dessa tradição. Por que acordamos segundos antes do despertador tocar? Quem tem rotina sabe que muitas vezes o corpo se acostuma com o horário. Mesmo quem acorda cedinho, às vezes desperta poucos segundos ou minutos antes do despertador tocar, quase como se o nosso subconsciente soubesse a hora certa, exata de levantar. E acredite se quiser, é mais ou menos isso que acontece, segundo a ciência. Em 1997 foi publicado um estudo de pesquisadores nos estados americanos de Iowa e Minnesota. Eles entrevistaram 269 adultos. 75% dos entrevistados disseram que às vezes acordavam pouco antes do alarme. E cerca de 25% disseram que acordavam sempre na hora certa, naturalmente, sem despertador. Como isso acontece? A resposta está no nosso relógio biológico. É como se tivesse um despertador literalmente dentro do seu cérebro. Logo acima do nervo óptico do cérebro, há um relógio mestre chamado núcleo supraquiasmático. Esse relógio sincroniza e coordena o ritmo do nosso corpo. É ele que conduz o nosso organismo pelas coisas que acontecem em várias horas do dia, como dormir à noite e acordar de manhã. O cientista Russell Foster, chefe do Instituto de Neurociência do Sono da Universidade de Oxford, no Reino Unido, explicou que células especiais dentro dos nossos olhos detectam os níveis de luz ao nosso redor. Isso mexe com os nossos hormônios, como o cortisol, e também com a nossa pressão sanguínea, fazendo com que o corpo se prepare para algo que vai acontecer, seja despertar ou descansar. E isso tudo é uma questão de costume. Depois de algumas noites de sono no mesmo lugar, o seu corpo se acostuma com a luz e a temperatura ao acordar. Naturalmente, ele entende a rotina e começa a se despertar quando a hora certa vai chegando. É por isso que muitas pessoas, quando vão dormir em um hotel ou em outro lugar fora de casa, dormem diferente. Às vezes melhor, às vezes pior. O corpo não reconhece o espaço e o relógio biológico se desativa. Mas, é claro, nem todo mundo tem um relógio biológico tão apurado. Tem gente que precisa de um bom e velho despertador para acordar de verdade. Você é essa pessoa? Me conta aqui, nos comentários, fala a verdade. Por que o soluço acontece? Quem nunca ficou prendendo a respiração ou tentando levar um susto para acabar com aquela sensação desconfortável que é o soluço? Mais difícil que acabar com ele é entender por que ele começa. E já te adiantamos que os motivos são muitos. Comer depressa, rir demais, beber algo muito quente ou muito frio, até uma mudança de humor repentina pode ser o gatilho. O corpo é mesmo imprevisível, é ou não é? O soluço é produzido pela contração involuntária do diafragma, músculo que separa o peito do abdômen. Logo depois acontece o fechamento da glote durante a inspiração. Isso prejudica a passagem de ar para os pulmões e causa aquele sonzinho clássico e um pouco constrangedor. Se engana quem acha que o soluço dura apenas alguns minutos. Ele pode durar dias e até semanas, dependendo da gravidade. E se você é daqueles que tem muita crise de soluço, preste atenção na rotina. Comer rápido, beber líquidos com muito gás, altos níveis de estresse e até aquele cafezinho muito quente pode estar causando esse desconforto.
qual cidade do mundo está situada em 2 continentes? Alguns países dividem seus territórios entre 2 continentes. É mais comum do que você imagina, mas há apenas uma cidade no mundo que está nessa situação, entre um continente e outro. Literalmente, basta atravessar uma pequena ponte para mudar de região. Essa cidade é Istambul, na Turquia. Istambul é dividida pelo famoso Estreito de Bósforo, um canal natural que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara. Esse estreito serve também de fronteira natural entre a Europa e a Ásia. O lado ocidental da cidade pertence à Europa, o lado oriental pertence à Ásia. Apesar de estar em 2 continentes, Istambul é uma cidade só, moderna, vibrante, cheia de história e com uma mistura cultural incrível. É mesmo uma mistura do Ocidente com o Oriente. Para atravessar o continente, basta atravessar uma das pontes que ligam as 2 partes da cidade, como a Ponte do Bósforo. Você já fez ou gostaria de fazer essa viagem 2 em 1? Conta aqui para mim, nos comentários. Pelo menos economizaria uma grana. Por que o Japão ainda tem tantos vulcões ativos? Um dos países mais evoluídos do mundo está sempre à beira de um colapso. Além de estar em uma área cheia de placas tectônicas com altos riscos de tsunamis e terremotos, o Japão ainda enfrenta outro perigo constante vindo da natureza, o excesso de vulcões. Atualmente, o Japão tem cerca de 110 vulcões ativos, o que representa cerca de 10% dos vulcões ativos do mundo. Entre eles está o famoso Monte Fuji, que apesar de estar dormindo desde 1707, pode, literalmente, despertar a qualquer momento. Por que o território japonês é tão perigoso? O Japão está situado numa zona altamente instável da crosta terrestre, conhecida como o Círculo de Fogo do Pacífico. É nessa região que rodeia vários países onde ocorrem cerca de 90% dos terremotos e erupções do mundo. Mais especificamente, o Japão está localizado sobre a junção de 4 placas tectônicas: placa do Pacífico, placa das Filipinas, placa eurasiática e placa norte-americana. Estas placas estão em constante movimento e, quando batem ou deslizam uma sob as outras, criam zonas de subducção. Esse processo gera uma explosão de energia, calor e pressão, criando muita lava em direção à superfície. Essa é a hora que você deve agradecer por ter nascido no Brasil, meu amigo. Como a Torre Eiffel foi quase demolida no início do século XX? E se eu te contar que o monumento turístico mais visitado do mundo não era para estar sequer existindo? Você acreditaria? A Torre Eiffel foi construída em 1889 por Gustave Eiffel. Ela foi criada especialmente para a Exposição Universal que celebrava os 100 anos da Revolução Francesa. Só que desde o início ela era uma estrutura vista como temporária. Chegou a ser chamada de Monstro de Ferro por artistas e intelectuais da época. O plano original era simples: manter a torre durante 20 anos e depois demolir. Para tentar impedir essa destruição, o próprio Gustave Eiffel sugeriu que a torre tivesse uma utilidade para a humanidade. Foi aí que ela passou a ser usada como antena de rádio. A proposta foi aceita e muito bem explorada. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Torre Eiffel foi essencial para as comunicações militares. Os franceses conseguiram, através dela, interceptar mensagens alemãs, e inclusive impedir ataques e capturar espiões. Isso mudou tudo. A torre passou de aberração de ferro para símbolo estratégico e tecnológico e, claro, com o tempo tornou-se o cartão postal mais famoso de Paris. Hoje, mais de 6 milhões de pessoas visitam a Torre Eiffel por ano. Você já foi lá? Você tem vontade? Me conta aqui, nos comentários. Você sabia que Hitler tentou ser artista antes de ser um ditador? Um dos episódios mais tristes e violentos da história mundial poderia ter sido muito diferente se alguém tivesse gostado das pinturas de Hitler. E a gente está falando sério. Muito antes de ser ditador responsável por uma das maiores tragédias da humanidade, Adolf Hitler queria ser pintor. Nascido na Áustria em 1889, ele sonhava em viver de arte e estudar pintura e arquitetura. No início do século XX, ele tentou entrar na Academia de Belas Artes de Viena, mas foi reprovado 2 vezes.
A primeira porque o seu portfólio não foi considerado bom o suficiente. Na segunda vez, nem sequer passou da primeira fase do processo. Depois disso, Hitler passou anos vivendo numa situação quase miserável em Viena. Dormia em albergues e fazia cartões postais pintados à mão. Chegou a vender algumas pinturas para, acredite se quiser, comerciantes judeus. Eles eram seus maiores investidores. Mas, com o tempo e o fracasso, Hitler ficou cada vez mais isolado e rancoroso. Foi durante esse tempo que começou a formar muitas das ideias radicais que mais tarde levaria ao extremo. Depois dessa história, é difícil não imaginar tudo o que poderia ter sido diferente se ele tivesse seguido a carreira artística. Imagina, vários países do mundo ainda não estão em 2025? Mas por quê? E se você pudesse pegar um avião e voltar no tempo? É isso que acontece quando você visita algum país que não segue o calendário gregoriano. Hoje, no mundo, existem cerca de 40 tipos diferentes de calendários. Eles são divididos em 3 categorias: os solares, baseados no movimento de translação da Terra, e os lunares, nos quais os meses são indicados pelas fases da Lua, e os lunisolares, no qual os anos são baseados no movimento da Terra em torno do Sol e os meses no movimento da Lua em torno da Terra. É por isso que os anos não são calculados da mesma forma. Na Etiópia, por exemplo, ainda estamos em 2017. Por lá, o calendário nacional está atrasado em relação ao calendário gregoriano. É que na Etiópia se contam 13 meses. São 12 meses com 30 dias e um mês adicional chamado Pagum, com 5 ou 6 dias, dependendo se o ano é bissexto ou não. Outro país que voltou no tempo é a Coreia do Norte. Desde 1997, a Coreia do Norte, e somente ela, utiliza o calendário Juche. Sua contagem começa a partir do nascimento do fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, em 15 de abril de 1912, ou seja, quando nós estávamos em 1912. A Coreia do Norte estava no seu ano 1. Seguindo essa lógica, o ano de 2025 corresponde ao ano 114 no calendário norte-coreano. Esses são só alguns exemplos de países que estão em anos diferentes. Você conhece outros? Conta aqui para mim, nos comentários. Qual é o time de futebol mais antigo do Brasil? O país do futebol é o Brasil. Todo mundo sabe disso. Mas você sabe qual é o time mais antigo do nosso país? Será que é o seu? Bom, se você for gaúcho, talvez seja. O time Esporte Clube Rio Grande, da cidade gaúcha de Rio Grande, é considerado o time mais antigo do país. E precisou ganhar o título na justiça, viu? Fundado em 19 de julho de 1900, esse time é conhecido como o Vovô e já tem 125 anos de história. O título de time mais antigo chegou a ser contestado pelo Ponte Preta de Campinas, São Paulo, mas o clube paulista foi fundado 23 dias depois do Esporte Clube Rio Grande. Por isso, perdeu a briga na justiça. Se você entende de futebol, pode estar se perguntando, mas e o Vasco, Flamengo, Vitória, que existiram já antes de 1900? Sinto te dizer que esses clubes, quando foram criados, não tinham nada de futebol. Eram times de remo ou cricket, e o futebol só apareceu mesmo no século XX. Por isso, o título de time mais antigo do Brasil é dele, Esporte Clube Rio Grande. Você conhece alguém que torce para esse time? Me conta aqui nos comentários, seu tio, seu irmão, seu parente. Bem, chegamos ao fim de mais um Perguntas e Respostas do canal Top 10. Você curtiu? Já sabia de todas essas curiosidades? O que mais te surpreendeu? A de Hitler? Me conta aqui nos comentários. E deixa aquela curtida aqui embaixo para ajudar no nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito, dá aquela força, se inscreve, porque a gente já está quase em 10 milhões de inscritos. Obrigado, até a próxima.